Eu já vou botar para gravar aqui. Bom, temos uma semana muito animada no LabEI, com muitos eventos institucionais, né? Essa semana tem a qualificação do Rodolfo, quinta-feira, e na sequência tem a qualificação da Demi e da Giovana, né? É isso? Estou esquecendo alguém? Não, acho que não. Oi, boa Então, noite. oi, Giovana. A gente acabou de começar, estamos só se cumprimentando. A qualificação do doutorado, quem quiser pode assistir, tá? Não é, a gente não divulga, mas é legal assistir as qualificações de doutorado. São trabalhos bem bacanas, as bancas estão bonitas. A qualificação de mestrado eu nunca vi assistir, apesar de ser um evento público, né? Então, pessoal, dando boas noites oficialmente, bem-vindas todas, visitantes e as nossas. A gente está começando então mais um ciclo de leitura essa noite. Hoje é a abertura, então eu fiquei encarregada de fazer um pouco essa chegada. Mas tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente sempre lembrar, e talvez porque a gente está começando um ciclo novo e aberto, eu vou lembrar um pouco dessa trajetória, assim, dos grupos de leitura e como a gente tem procedido, né? Como é que a gente chegou até aqui também? Por que que a gente está lendo esse livro dentro do programa de pós-graduação em artes cênicas, né? Então, a gente vai tomar um pouco de tempo para se situar e entender como que as próximas semanas vão se desenvolver, né? Então, mais uma vez, obrigada a todas por estarem aqui. E o grupo de estudos, até achei interessante que a gente um pouco mudou, em vez de grupo de leitura, para núcleo de estudos. É uma das coisas que a gente faz no laboratório, né, dentre várias pesquisas, atividades, e a ideia é que ninguém vai dar não é uma aula, né? Ninguém vai explanar o texto, e a ideia é que a gente possa fazer uma reflexão conjunta sobre esse material e dessa nossa conversa a gente entender quais são as implicações desse pensamento nos nossos trabalhos acadêmicos ou artísticos ou pedagógicos, né? Então, é um lugar assim que deve ser um lugar de seguro, né, para a gente ter dúvidas, levantar desconfortos, inclusive para mim, porque eu escolho textos que são textos com os quais eu também eu não sou especialista. Então, por exemplo, esse texto que é de uma pessoa que vem da psicologia marxista, de certa forma, se a gente for pegar pela matriz do pensamento, foge daquilo que eu faço, que é performance e estudos do corpo, né? Mas, como é que a gente chegou aqui, né? A última leitura que a gente fez foi do Glissant, e eu acho que esse pensamento que o Glissant crepitou em nós sobre como alguns modos de existência são carregados pelas práticas culturais em gerais, não só os fazeres artísticos, nos levou há alguns problemas que o livro do Davi Queller talvez nos ajudem a responder, e se não a responder, pelo menos a delinear qual é o sistema que a gente deve utilizar para que essas questões possam ser endereçadas, certo? E ele mesmo fala isso no trabalho dele, nessa introdução, né? Olha, talvez todas as minhas hipóteses estejam erradas, mas é preciso falar sobre isso dessa forma para que esse campo de estudos possa florescer e a gente tome responsabilidade sobre algumas questões em relação à concepção de sujeito, subjetividade, que estão sendo perpetuadas nas práticas, principalmente acadêmicas das ciências humanas, é a crítica que ele faz, mas para nós, no campo das artes também, certo, né? Então, assim, eu queria, em especial, agradecer a Demi. Por isso que eu falei, Demi tem que vir hoje, porque eu sempre falo da Demi quando a Demi não tá, né?
porque e a Giovana também, porque acho que muito das questões que apareceram nas pesquisas delas, que elas estão desenvolvendo, me levaram a procurar respostas que me levaram ao trabalho do Davi Queller, né. A e eu vou compartilhar, né, acho que o trabalho da Demi tem uma questão relacionada à força que mobiliza o corpo em uma técnica corporal que ela está estudando, que pertence a um outro território, e as forças que mais interessam a ela, que são as associações com os poderes da natureza, por exemplo, né, o furacão, a serpente, enfim, dentre outras qualidades de movimento, são forças que nos remetem diretamente à subjetividade amazônica. Então, na verdade, a gente não está falando mais dessa técnica lá de Israel, a gente está falando de uma potência de corpo que transcende um território e que tem uma raiz em uma tradição dos nossos povos originários. E o nosso corpo tem vontade disso. O nosso corpo quer viver uma técnica que nos permita explorar a serpente, por exemplo, né, que a Demi fala muito no trabalho dela. Então, quando a gente vai buscar essa técnica lá fora, em outro território, dentro de uma matriz europeia, que no caso o Gaga vem da Martha Graham, enfim, né, da técnica moderna, a gente está ansiando por uma potência de corpo, de movimento, de transmissão, de convivialidade que a dança nos oferece, que é de uma tradição da nossa terra, e que a gente também, como frutos de mestiçagem, carrega. O Davi Queller vai dizer isso, todos nós temos em alguma parte de nós um pulso de desejo por uma corporalidade e um entendimento de subjetividade que ele vai chamar de além da psicologia, né, além da psicologia indígena. Bem, então é por isso que a gente chegou nesse livro, né, e a ideia eu vou fazer uma exposição a partir de alguns pontos que eu achei importante hoje, mas só para a gente se situar, eu trouxe 2 trabalhos. Não sei se 2 trabalhos, mas 2 exemplos que eu acho que atravessam a fala do Davi Cuéllar e da tradutora, que a gente vai discutir hoje, para a gente olhar e que a gente possa salvar tempo para discussão e para que vocês também possam trazer trechos que vocês queiram discutir. "Olha, eu queria destacar essa parte", ou "Isso daqui remete ao meu trabalho". Então, a gente às vezes procede com silêncios mesmo no Zoom, né, que é esse tempo de cada um acomodar as suas reflexões dentro do fluxo da exposição que está acontecendo, né, que às vezes o Zoom dá uma afunilada, né, na circularidade da conversa, né, a gente já sabe disso depois de 3 anos de de quadradinhos, né. Estou muito feliz que a minha amiga Giovana está aqui essa noite, ela olha, normalmente, até porque isso fica gravado, a gente trabalha com um sistema que eu chamo de fluxo livre, ninguém precisa se apresentar, ninguém precisa dizer boa noite, ninguém diz quem é, entra e sai quando quiser e funciona bem, né, funciona bem, como as universidades deveriam ser, né, a porta aberta, entra, passou, atravessou, saiu, ouviu o que tinha que ouvir, né. Mas eu estou bem feliz porque a gente se conheceu, né, a gente se conhece de num contexto que é bem importante para esse tipo de leitura que a gente está trazendo no grupo, né. E ela é psicóloga, então a gente tem o sem querer te colocar na roda para responder as nossas angústias, né. Mas também dizendo, assim, que tem muitas questões que aparecem nessa introdução, que são uma crítica à, tradição pedagógica da psicologia, né, enquanto sistema. É muito fácil para nós fazer uma analogia com o sistema da dança, muito fácil, né, de enquadrar os corpos, de olhar o que está acontecendo na dança, e aí eu lembrei muito de novo do trabalho da Rafaela Erran, né, que fez um trabalho sobre a dança do Tiondaro. Você vai olhar a dança do Tiondaro e você pode descrever tudo o que está acontecendo, mas para elas, o corpo que está dançando sequer é visível.
sequer é visível, sequer participa dessa movimentação que a gente branco quando olha, "Ah, é a dança do Tiondaro é assim", e aquilo ali nem é a dança, porque elas estão dançando com o corpo no Nhanderecó, né. Então é preciso, como o Davi Cuela clama, dar a escuta, sem os nossos sistemas de análise. E por isso que ele chama de para além da psicologia indígena, né, para além, certo? Bien, então é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu trouxe um slide hoje. É, mas abro uma rodada, assim, primeira, como que foi, talvez se vocês quiserem dizer como que foi a chegada nesse texto para vocês, e aí depois a gente começa a fazer a leitura. A gente vai bem devagar, tá, para quem está chegando, e para quem também andou meio, por fora, a gente vai devagar e não tem pressa, a ideia é isso mesmo, é aproveitar o tempo para ler com, profundidade o texto. Não. Ai, ai, ai. Estão vendo? Estão, né? Tá chegando? Sim, Bom, só deixa eu abrir aqui um arquivo para eu não esquecer de nada. Estou abrindo na outra tela para não ficar ruim para vocês. Bom, o Davi Pavão Quechar, então, é um psicólogo, filósofo, e ele, assim, tem uma questão que eu comecei a entender depois de chegar no livro, que eu achei bem relevante de comentar com vocês, é que a carreira dele foi traçada muito a partir das práticas de atuação política que ele teve junto ao movimento zapatista e outros movimentos, de revolução anticapitalista no México. Então, assim, é importante tomar esse empreendimento intelectual dele não como uma manobra de trocar o jeito de falar as coisas, trocar as epistemologias, então vamos substituir sujeito por sei lá o quê. Porque o trabalho dele tem uma radicalidade, ativista, que imprescindível de a gente considerar na leitura desse texto, né. Eu até achei curioso que assim, se você vai olhar online a biografia dele, você vê facilmente a carreira acadêmica dele. Estudou, né, até coloquei ali, estudou ali, fez doutorado em tal coisa, mas pouco se referencia ao ativismo político que ele mesmo declara ter sido fundamental para o desenvolvimento dessa teoria. Então, ele vai dar aula em uma universidade, do interior do estado. Tá dando para chegar? Estou recebendo uma mensagem de conexão falha. Beleza, qualquer coisa vocês levantam a mão, tá? E o que acontecia com ele é que ele recebia os estudantes indígenas, oriundos de famílias extremamente pobres, que faziam um tremendo esforço para que aquela pessoa pudesse frequentar a universidade. E quando essa pessoa chegava na universidade, todos os saberes que ela possuía, que haviam sido transmitidos
através de instrumentos de oralidade ou, enfim, da própria prática do trabalho nas suas comunidades, eram considerados, inferiores às concepções europeizadas que a universidade então passava a com as quais a universidade passava a doutriná-los, né. E aí ele conta que ele perguntava, né, na primeira fase, quando os alunos estudavam, esses alunos indígenas, de grande maioria de origem indígena, perguntava para eles, "O que que vocês acham sobre vocês mesmos? Quem são vocês?", né. E aí ele começou a coletar essas respostas. A maioria das respostas acabava trazendo imagens de uma subjetivação que refletiam ou a estética do narcotráfico, ou a estética hollywoodiana, ou a estética, branca totalmente, né. E eventualmente apareciam alguns relatos que ele começou a reconhecer como relatos que traziam, que carregavam, que guardavam um profundo conhecimento sobre a experiência de subjetivação e o entrelaçamento entre o que seria o individual ou a experiência singular e a comunidade. Ele conta, né, num relato, o Davi Queller, que, bom, antes de eu contar esse relato, eu queria só comentar, assim, que essa ação, portanto, não é corrigir, digamos assim, o quanto a gente valoriza essas narrativas de subjetificação. Não é uma manobra acadêmica, porque tem implicações políticas, obviamente, e jurídicas. E ele conta, ele traz 3 relatos, né, de situações onde os indígenas, as populações, originárias, são tomadas como objeto do estudo da psicologia e acabam tendo implicações gravíssimas. Um desses relatos são 3 mulheres que relatam abuso sexual, que sofreram abuso sexual, e no relato, as psicólogas, que foram formadas nessa universidade, declaram que, não houve abuso sexual, porque as vítimas não demonstravam expressão de sofrimento. Então, você entende? Então, o olhar de quem analisa a expressão emocional desse sujeito supõe que o sofrimento tenha uma determinada cara, e desconsidera que o ato de violência em muitas dessas comunidades é elaborado num âmbito coletivo e não no âmbito individual. Então pode parecer que aquele indivíduo não está sofrendo, não significa que não houve um ato de violência. Então esse é uma das coisas, né. Então quando ele clama por essa indigenização da psicologia, é por conta dessas situações, né, obviamente. Uma outra questão que é muito bonita, que ele relata, de alguns estudantes que chegam participando em suas comunidades de rituais que envolvem sacrifícios, e na universidade, na faculdade de psicologia, então eles são ensinados que aquilo é um resquício de uma brutalidade, de uma maldade, enfim, a partir de um princípio ético, não só do sofrimento, mas da própria corporalidade, né. E ele faz um relato. A tradutora também, comenta, porque ela foi estudar os maias na Guatemala, enfim, assim que ela entrou em contato com a obra dele, ele faz uma analogia do sacrifício maia, do sacerdote que toma o coração, e o indivíduo que é emulado e que se doa para que essa força vital mantenha a vitalidade e a fertilidade da comunidade, para ele não existe sofrimento, né. E ele faz uma analogia, o Davi Queller, com
o quanto na nossa sociedade a gente separa a força vital, que seria o objeto de cuidado da psicologia, e a objetificação do corpo, que esse sim pode permanecer em perpétua escravidão dentro do capitalismo. Porque seriam forças vitais separadas, né, esse espírito, essa alma, ai não, então leva para o psicólogo cuidar e tudo bem, continua escravizando o corpo. Então, a crítica à psicologia como um sistema que pretende intrinsecamente manter a brutalidade do capitalismo, atravessa toda a obra dele. Por isso que ele é um filósofo, é considerado um filósofo marxista e vai escrever um livro sobre subjetividade indígena, né? Isso é importante a gente entender todas essas implicações. Eu comentei, né, algumas questões do trabalho da Demi que me trouxeram a esse livro, né, que fizeram eu ter vontade de ler com vocês. E tem um outro aspecto que aparece muito nos nossos trabalhos, quando a gente fala da sensação de uma dança. A gente frequentemente recorre a esse dentro e fora, né? Como se o dentro fosse um espaço íntimo e singular e o fora fosse de onde a gente se alimenta. Isso é uma concepção completamente europeizada da existência, né. O Davi Queller traz uma analogia através da imagem dos espelhos, né. Enquanto na sociedade branca, o espelho do narciso coloca ele diante do mundo, onde ele só tem a capacidade de ver a si próprio. Nas tradições ancestrais, a gente poderia, nas tradições dos povos originários, né, a gente poderia fazer uma aproximação com o espelho de Oxum. O espelho de Oxum, ele mostra o mundo e ele não tem fundo. Então, quando o espelho de Oxum está, né, lançado, quando o indivíduo se olha no espelho de Oxum, ó, a minha mão levantou. Ele não vê a si próprio, ele vê o infinito do mundo, porque não tem não tem fundo, né. Então, é é interessante a gente começar a pensar a dança e essas divisões entre sensação, expressividade, o que está dentro e fora, também a partir dessa outra concepção de experiência e subjetivação, né. Eh Bom, só voltando aqui o que eu tinha destacado no texto, eh, ele tem uma fala bonita, né, que ele diz: "O psicólogo decolonial deve defender os indígenas a não serem objetos da psicologia, do colonialismo e do capitalismo. Ponto". Porque aí ele também faz um pouco uma meia culpa, não tem como descolonizar a psicologia. Né, ele faz uma extensa explicação sobre isso, né. Não tem como descolonizar, né. É preciso pensar além, né. Bien, tudo bem? Tô indo muito rápido, muito devagar, muito óbvio, muito tudo tranquilo? Eu, depois que eu fiz a tradução dos livros da Manning, eu gosto muito de prestar atenção no que dizem os tradutores, né. E essa, tradutora desse livro, não só é a tradutora, mas ela é a editora dessa série que o livro inaugura, né. Então eu acho interessante pensar e olhar para como ela, apresenta a obra, né. Ai, deixa eu abaixar minha mão aqui que tá lower hand, né. Então esse aspecto de que terão muitos termos, que ela vai manter nas línguas originais, né, ela coloca ali no começo.
Acho que talvez a gente possa ler junto esse item 3 aqui que eu destaquei na leitura. Apresenta-nos uma crítica radical e contundente ao papel alienado e alienante da psicologia, que está refém dos binarismos e objetificações reinantes no pensamento ocidental: interior-exterior, espiritual-material, mental-corporal, cognitivo-afetivo, racional-emocional. Abre caminhos para que nos desloquemos da subserviência às verdades hegemônicas e abalemos as bases dos edifícios com os saberes de nossos mais velhos, dos quilombos, das aldeias. Já nos alertava Audre Lorde que não serão as armas do amo que destruirão as casas do amo. Então, assim, acho que para nós, nas artes, isso, assim, é muito importante, porque invariavelmente, quando a gente começa a falar sobre essas questões, a gente se depara com questões de autoria, de como objetificar, como quantificar o trabalho que a gente faz, como posicionar dentro de um sistema, de um mercado de valores simbólicos, né? E é por isso que eu quero muito chegar no trabalho desse cara que eu trouxe para mostrar para vocês, que é um argentino, um dançarino, ator. Então, assim, os instrumentos não vão estar dentro das estruturas analíticas, de fomento e etc., aos quais a gente tem acesso, né? É, eu gosto muito também de como ela lembra, né, essa importância de a gente atuar na recuperação da memória coletiva, que é exatamente o aspecto sobre o qual a gente se debruçou através da obra do Glissant, que são esses fazeres comunitários que acabam nos informando sobre um modo de existir que muitas vezes está, por estar em resistência, ele está escondido, né, no subcomum, embaixo do tapete, né, o jeito de fazer aquilo. Eu gosto quando ela escreve, né? A reconstituição do vínculo comunitário é o que cura. Tecer memórias é resistir, confiar é resistir. Confiar é tecer junto, como Yu, tapete de fibras de palmeira entrelaçada, que representa também a rede, o entrearmado, a urdidura comunitária que nos sustenta na relação indivíduo-comunidade. E aqui a explicação dela sobre essa noção, concepção de teolia, que eu já comentei anteriormente, né? O mais íntimo é o externo e o original é o originário. Essa vai para a nossa série de camisetas, né? Bom, eu pensei assim em sugerir de a gente fazer uma coisa entre nós, considerando a natureza do nosso trabalho, do nosso interesse em pesquisa em performance, que seria assim, cada um, a gente pode deixar todos os microfones fechados, se vocês quiserem. Eu gostaria de sugerir que a gente lesse em voz alta o nome de todas as etnias que são citadas na introdução desse trabalho, porque existe, por dois motivos, na verdade, existe um movimento de universalização que ele faz, sobre o qual ele também é bastante comedido, certo? Para defender a tese dele, então dizer que há uma unidade entre esses povos. Então eu acho importante a gente dar voz, e já que a gente está falando de metodologias alternativas, dar voz, na nossa voz, para essas etnias. E que a gente também se acostume a colocar na nossa palavra a tradição desses povos, porque a gente se sente ridículo falando, né? Ou enfim, não sei, a gente já passou por essa experiência aqui no grupo. Então eu queria assim que a gente lesse em voz alta
e sentisse mesmo a presença dessas palavras como a herança que nos faz estar aqui refletindo sobre percepção e subjetividade hoje, né, dentro das nossas práticas. Pode ser? Embarcamos? Então eu vou fechar o meu microfone também e a gente pode fazer esse experimento, tá? Não são folclore, não são histórias de um passado primitivo, são memória viva e somam hoje mais de 20 milhões de pessoas, além de inúmeras aldeias não nomeadas ou contabilizadas e todas as comunidades quilombolas.
Bem, eu só queria destacar, então, seguindo obrigada por entoarem comigo. Queria destacar 3 mitos, né, que a tradutora relembra de tradução, que eu acho que são importantes, são fundamentais, porque ela já começa desde ali a ativar a complexidade dessa relação entre o mito, essa corporealidade extrínseca, né, essa eximidade, o comunitário e o individual, já desde ali do princípio, né, ela comenta sobre o mito do milho, principalmente para destacar a grande habilidade, a tecnologia, a complexidade social que já existiam nesses povos, que a gente pode reconhecer através do manejo do milho que eles faziam, né. E aí tem o mito de que o milho, ao mesmo tempo que ele é criado pelo homem, nas narrativas, ele também é quem cria o homem, quem cria o sujeito. Então você já tem essa fita de Moebius indicada já desde o princípio do surgimento do humano, né. Ela cita também o mito do Quetzalcoatl, né, que é a serpente emplumada. Eu trouxe uma imagem só para caso vocês não tenham, nunca visto. E o Musencab, que também ela traz como uma demonstração do quanto esses mitos, eles revelam sobre o profundo conhecimento das implicações das ações humanas no contexto ecológico, né. Então eu achei bem curiosa a narrativa desse mito, eu não conhecia, né, do deus das abelhas, e essa categorização do mundo entre os animais que pertencem ao ambiente social e ao ambiente doméstico, e os únicos animais que compartilham esses 2 mundos seriam as abelhas e o homem, né. Então o mito narra que o destino das abelhas também é o destino da humanidade, então aquilo que a gente destina às abelhas diretamente vai implicar, no destino do ser humano. Eu achei, assim, muito fascinante, né. Bien, estamos bem? Deixa eu ver quanto tempo já foi. Ih, já foi um tempão. Eu vou correr. Eu vou dar uma corrida aqui para a gente chegar nos trabalhos um pouco, assim, né, mas já tô acabando, tá? As coisas que eu queria comentar, assim, como abertura, eh essa questão de que o subjetivo não está recluso em uma interioridade individual, não está dissociado do coletivo, tá? Ele traz, o conceito de mestiçagem pela primeira vez no início. Como a gente trabalhou com esse conceito no Glissant, eu quis destacar para a gente entender qual é a implicação daquele pensamento do Glissant na ideia de mestiçagem e resistência nos movimentos decoloniais hoje, né. Então, ele tem uma concepção muito similar à concepção do Glissant, que é a ideia de que a mestiçagem, ela segue preservando essas concepções ancestrais na prática, né. Então, a poética das relações, ela mantém as tradições como uma ação de resistência, né. E aí esse trecho que eu destaquei aqui no bloco do lado direito, ele evidencia essa explicação, né, são as pessoas que tornam possível que o mesoamericano continue resistindo, persistindo e subsistindo nas mais diversas esferas, incluindo a subjetiva. Não é exagero dizer que a maioria dos mexicanos e centro-americanos, mesmo aqueles que migraram para os Estados Unidos,
continuam concebendo a si mesmos, em parte, por meio de padrões provenientes de culturas nativas. Ainda que agora meu comentário, ainda que se você fizer uma abordagem de questionamento como ele fez em exercício investigativo, o que você pensa de você mesmo? A resposta direta a esse método vai obedecer a um sistema europeu e branco, porque ela já presume que ele quer que eu pense de mim mesmo. Então essa outra parte das narrativas, os mitos, as oralidades, as danças, os modos de fazer, ela não vai entrar nessa resposta do que a pessoa pensa sobre si mesmo. Você sofreu porque você sofreu abuso sexual, você chorou, né, então percebe? Eh Isso deveria ser mais do que suficiente para que as concepções mesoamericanas de subjetividade fossem estudadas ao menos em cursos de psicologia da região, o que não acontece por diversas razões, como a alienação colonial e o racismo cultural que reina entre os psicólogos latino-americanos. Quer dizer, essa crítica, ela vale. Tô vendo um pijama. Essa crítica, percebe que esse olhar que coloca o diferente, essa figura que tem uma subjetividade alter, como um objeto para ser corrigido ou analisado, ela se repete em várias circunstâncias. A gente pode pensar na dança ou no nosso curso de artes cênicas, uma pessoa, que seja autista, por exemplo. A gente opera da mesma forma. Aquilo que essa pessoa sabe sobre percepção é inválido, é menor, é subalterno ao jeito como a gente organiza no nosso discurso analítico ou de pedagogia da criação, treinamento, seja lá o que for. Percebem? Certo? Bom, aí ele entra numa parte onde ele vai fazer essa análise mais específica, e eu acho que para nós é interessante ler, mas é um pouco menos relevante, porque ele categoriza, eu achei um trabalho assim muito bonito, ele categoriza vários estudos, né? Ele faz uma revisão literária e categoriza de como a posição do indígena aparece nesses estudos ao longo das tradições da psicologia que é estudada e aplicada no contexto da América, da Mesoamérica, né? Então eu destaquei alguns trechos dessa revisão literária que ele faz, né? O conhecimento deve ser ocidental, ao passo que o indígena só pode ser conhecido e objetificado. É preferível vê-lo e tratá-lo como um paciente ou uma pessoa qualquer que ignora tudo que o especialista da psicologia sabe ou saberá sobre ele. Quer dizer, eu sei melhor como você deve se sentir, como você deve agir, né, como você deve organizar seus processos emocionais. O seu coração está nas minhas mãos, né? A sua alma está nas minhas mãos, né? Fazendo analogia ao sacrifício. Ele é estudado e, no melhor dos casos, inspiradores flashes de sabedoria que devem ser retraduzidos aos termos de uma teoria psicológica estrangeira para que se aprecie toda a sua relevância e seu profundo significado, né? Então, você olha o diferente para valorizar a sua incrível capacidade de ser inclusivo, né? Quase nenhum psicólogo está interessado na forma como os povos indígenas concebem a si mesmos por meio de suas próprias categorias particulares de análise e interpretação. O que interessa é como podemos analisar esses povos, interpretá-los, compreender sua particularidade por meio dos nossos repertórios, né, forjados nos institutos que têm fomento ou pesquisa, né. Eu destaquei também para a gente observar, já falei disso aqui nessa apresentação e não vou me ater à leitura desse slide, como ele compõe a justificativa metodológica do trabalho dele, porque eu acho que isso para nós também é relevante. Como nós estamos, né, dentro de uma instituição acadêmica,
e até que ponto a gente consegue sempre defender o recorte de fontes que a gente faz, se a gente tiver muita clareza sobre o sistema e o que é a tese, o que tu está tentando coletar ou descobrir, né. Então ele cita, né, que ele fez uma coleção de narrativas, reflexões de antropólogos, né, e fontes secundárias, que não é usual. Ele assume, né, esse aspecto, até porque ele mesmo vai assumir que talvez a hipótese dele não seja real, mas que seja importante, para sacudir, né, tirar a poeira de questões que têm sido tomadas como naturais, uma naturalização da branquização, né, do os agentes de brilho, né, os agentes de brilho, os agentes branqueadores no nosso olhar institucional, né. Bem, ele vai finalizar fazendo, então, uma exposição desse conceito de Mesoamérica, né, deixando muito claro que é um conceito controverso, tá. Ele tem algumas coisas que permitem com que ele utilize esse termo para a construção de uma generalização, apesar de reconhecer a problemática da da universalização em povos tão distintos, né. Tem um aspecto que eu acho fundamental, que ele descreve, que é o fato de que esses povos, eles sempre trocaram entre si. Então essa noção de unidade, de troca, já é intrínseca à existência de cada uma das suas peculiaridades enquanto nações autônomas, certo? Então não somos nós que estamos unificando. Esses povos, viviam em troca e tinham uma concepção de história que era unificada entre eles, apesar das suas práticas culturais serem muito distintas. E também o fato de que houve um processo que forçou a unificação desses povos, porque eles sofreram a aniquilação de uma mesma fonte. Então só isso já é o bastante para que a gente possa utilizar, eventualmente, essa definição para tecer alguma generalização a respeito desse processo de resistência contra o aniquilamento, que a invasão, colonialismo e a invasão espanhola e o capitalismo, né, que resiste, ofereceram sobre essas práticas, sobre essas culturas, tá. Então ele faz essa explicação. E achei, assim, muito curioso, muito importante também como ele explica por que ele ainda mantém o uso do termo subjetivo, porque ele poderia simplesmente dizer humanidade. Se é uma concepção tão contrária a essa ideia de que é algo íntimo, interno, singular, pessoal, único do indivíduo, por que manter o uso do termo, né? E aí ele faz essas perguntas. O subjetivo realmente corresponde ao que descobrimos nos povos originários mesoamericanos? Será que isso que a gente está falando, mas a subjetividade dele, né, desses povos é assim? Será que isso é o mesmo subjetivo? Essa pergunta fica em aberto e a gente vai continuar respondendo até o fim do livro, tá? A gente já tem algumas respostas no nosso trajeto de leitura, das nossas conversas, mas ele, nessa introdução, ele chega só até aqui. Certo? Tudo bem? Eu encerro. Eu tenho 2 coisas mais para mostrar para vocês, mas quero abrir, talvez uma rodada, assim, de comentários antes. O que vocês acham?
Sigo? Sigo eu, então? Vocês querem ver vídeo, né? Vocês estão que nem os alunos lá da Giovana. Prof, passa vídeo hoje, tá chovendo. Bom, é, eu trouxe duas coisas para mostrar, assim, para vocês, para ativar um pouco as discussões. Uma delas é algo que eu testemunhei aqui durante esse meu estágio, né? E a outra é um espetáculo que eu também assisti recentemente. Mas eu já comentei com alguns de vocês que durante as apresentações artísticas que acontecem não só nas temporadas de festival, mas também em geral nas temporadas dos teatros, é feita a leitura de um texto que eles chamam de reconhecimento de território. Então, sempre antes do espetáculo é feito. Tá dando para ler aqui? Não, né? Tá dando para ler? Eu vou colocar aqui um vídeo aí, me digam se o áudio tá By way chegando. of treaty. Tá chegando o Montréal, áudio? nommé Tiohtià:ke en Kalinguera et Muniang en Anishinaabe-Mowen, est un lieu historique de rassemblement des Premières Nations, dont les Kalingueraga, les Wendat, les Abénaquis et les Anishinaabe. We want to express Sorry. by way of treaty. Montréal, nommé Tiohtià:ke en Kalinguera et Muniang en Anishinaabe-Mowen, est un lieu historique de rassemblement des Premières Nations, dont les Kalingueraga, les Wendat, les Abénaquis et les Anishinaabe. We want to express our gratitude to the Ganingaga Nation of the Haudenosaunee Confederacy, custodians of the lands and waters on which we gather. Nous prenons la responsabilité de poser des gestes réfléchis pour lutter contre l'effacement des premiers peuples, de leur langue et de leurs histoires. We are committed to this journey of learning and unlearning together. Bom, é só um exemplo de como essas questões de reconhecimento de subjetividade, de relação entre comunidade e território aparecem nas nossas práticas, né? Então, o fato dessa leitura ser feita antes de todo o espetáculo, não importa, o espetáculo de hip hop, não está falando sobre os indígenas, o espetáculo. Sempre é feita essa leitura, né? E essa leitura diz, né? Nós do festival reconhecemos, consegui aumentar. Nós do festival reconhecemos que estamos em território não assentado, indígena, que é conhecido como Tiohtià:ke na língua, né, tal, e como esse outro, né, Mondiang em Anishinaabe-Moin, e que tem sido uma ilha, assim como Florianópolis, eu estou falando porque a gente, né, tem um território que tem assim uma significação assim, fenomenal para as tradições indígenas da América do Sul, e a gente faz de conta que esse problema não nos pertence mais, que a gente vai andar para frente, né? E aí eles leem, né? Essa cidade é a terra de uma enorme população indígena e pessoas de toda parte do mundo. Essa terra já carregava suas histórias, as suas performances e os seus rituais antes da colonização. Nós somos gratos pela vitalidade de todas as formas de arte que nós herdamos dessas práticas sem data, né? Dessas práticas imemoráveis. As histórias indígenas e perspectivas são essenciais para a confecção do presente e o futuro depende de como a gente situa o conhecimento dos povos indígenas e os preserva. Nós estamos
comprometidos em escutá-los e ampliar suas vozes. Nós aprendemos através da conversação engajada e encorajamos nossos colaboradores para tomarem ação ativa e reflexiva para endereçar o apagamento das primeiras nações, as suas línguas e suas histórias. E nós também gostaríamos de expressar a nossa gratidão ao povo Kanien'kehá:ka, nação da Confederação Haudenosaunee, que são os custodians desse território e das águas onde nós nos encontramos hoje. Né? Então, nós só estamos aqui porque houve esses guardiões que salvaguardaram esse território e estão nos deixando ficar aqui, fazer esse monte de... né? Então, eu queria compartilhar isso porque é uma ativação de reconhecimento, né, de um modo de pensar, performance, tradição, etc. Eu acho, eu gravei, eu tenho vários vídeos, porque não pode gravar o espetáculo, obviamente. Então, eu gravava o começo. Esse que eu mostrei para vocês foi antes do espetáculo da Lia Rodrigues, inclusive. Esse é o tecido que é a cenografia da Lia Rodrigues. Bien. Tudo bem? Um outro trabalho, eu não sei se vai funcionar eu passar o vídeo e talvez... Eu vou tentar, tá? Senão eu mando o link para vocês. Mas eu vou explicar na medida do possível e conseguir passar o trailer pelo menos. Um trabalho que eu gostaria de compartilhar, que foi muito comovente para mim, é do Tiziano, que é um artista argentino e chama-se Solilóquio. Ele escreveu essa peça que é a partir de cartas que ele escreveu para a mãe dele durante a pandemia. Então, ele é um indígena de pele escura, da província ali de Jujuy, que é a região mais pobre da Argentina, né? Que vai para a universidade em Buenos Aires, vai fazer vai estudar teatro, vai ser ator. E aí, durante a pandemia, ele começa a ter uma grande epifania anticapitalista e entender a radicalidade dos passos que ele tem que tomar enquanto artista dentro dessa condição sul-americana e de estar sendo sugado também para dentro de um sistema de arte e até que ponto ele passa a ser um objeto, ele mesmo, dentro desse sistema enquanto ator indígena, que agora está tendo demanda, né? Então, o espetáculo dele começa com uma procissão de músicas tradicionais, como é o carnaval dessa região, uma região que tem muito... Tá dando para me ouvir? Tá falhando? Tá bem? Tá. Porque para vocês estão me falhando um pouco. Então, ele puxa uma procissão, então, dependendo do lugar onde ele vai apresentar, ele faz amizade com qualquer núcleo de qualquer dança sul-americana que tenha naquela cidade. Então, nem importa se é argentino. E eles puxam a procissão como se fosse um carnaval de Jujuy. Então, no caso aqui, ele se ajuntou com o núcleo de danças peruanas. Olha que coisa maravilhosa. Aí eles puxam essa procissão rurrenha com os músicos e dançarinos do núcleo de danças peruanas no meio da rua, no centro do Red Light District, que é o distrito ali das putas, que é... E esse primeiro momento, que dura mais ou menos 1 hora, é apenas um carnaval de rua. E essa criatura maravilhosa, divina... Ah, tem um vídeo. Tá. Isso é no Festival de Teatro Dança Contemporânea, tá? Só para dar um contexto, não é o Festival de Dança Folclórica, não é a Festa do Mundo, Povos do Mundo, tá?
E aí você tem essa criatura maravilhosa, preta, indígena, gozando no meio da rua, de alegria, brilhando, feliz, usufruindo no centro do mundo, o poder da alegria, da satisfação, da, é muito forte essa imagem, sabe? Assim, eu só pensava assim, nossa, nunca tome a alegria como, não subestime a alegria, nunca subestime o poder da alegria, nunca subestime o poder desse gozo, né, de estar vivo, que ele apresenta no trabalho dele. Bom, depois da procissão, então a gente entra no teatro, claro, quem tem ingresso, né? E a gente se depara com essa fala e diz que qual é o lugar, quelle place à l'art du corps dans un pays où mon corps disparaît face au désir de notre société blanche. Que lugar para a arte do corpo em um país onde o meu corpo desapareceu sob o desejo de uma sociedade branca, né? E aqui eu fiz uma foto do final, e daí ele segue num monólogo, que eu vou mostrar um clipezinho para vocês, e depois ele generosamente cedeu o espetáculo inteiro, porque eu quero muito que vocês. Ele me deu o link, tá? Quero muito que vocês vejam. O monólogo é muito foda, o texto. É muito radical, tem essa mesma radicalidade do Davi Quella, de dizer assim: não dá para compactuar com o capitalismo, entendeu? Não dá. E assim, isso não significa que a gente vai fingir que a gente não tem herança, que a gente também não é branco, que a gente não está dentro da universidade. Não é isso, né? Bem, eu tomei então a foto do final, depois que ele faz esse monólogo, né, baseado nas cartas que ele escreve para a mãe dele, e ele trouxe essas dançarinas que puxam um pouco a dança com ele, que são as dançarinas tradicionais de Jujuy. Olha só, que coisa mais linda. Eu não tenho como, assim, ó, podia só mostrar essa foto para vocês e não ter falado nada. Nuevamente he despertado en Buenos Aires y al igual que aquella vez, intento escribir un relato sobre el olvido. Voy a escribir y voy a hablarles sobre mí porque quizás a nadie le interese hacerlo. Nosotros, los del interior de este país, estamos condenados a ser exóticos, autóctonos, regionales y nacionales. Hemos dejado todo, absolutamente todo para pertenecer. Nuestras casas, a nuestras familias, nuestros pueblos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras parejas, a todos y a cada uno de ellos. Perdón, 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 perdón. Perdón por venderme al mercado del arte. Para darle fin y así elevarlos a la vida eterna. Hoy quiero llorar toda el agua que pueda y ya no haré más arte, porque no tengo nada más para decir. Pero a mi madre, a ella le quiero decir que lejos de casa necesito imperiosamente del recuerdo, que lejos de casa la necesito imperiosamente. Bem, ó, já choro só de ver o clipe. Ai. Bien. É, é isso que eu trouxe para mostrar sobre essa introdução e sobre a nossa chegada nesse livro. Vou deixar meu microfone fechado um pouco, tá? Enquanto a gente segue a conversa.
Eu lembrei muito do Mateus nessa cena que ele pega a pele da cabra. É tudo muito simples no espetáculo, assim, o teaser parece que é alta tecnologia, mas é ele, um tamborzinho, e esse momento e depois no final dele tem um momento que ele bota que ele veste a pele de cabra em cima e amarra a pele no corpo, e ele no final fala: "Todos os objetos que são usados nesse espetáculo, o meu pai caminhou 16 horas para vir me trazer". Então, o pai dele que fez a pele da cabra, que fez a corda, que fez o tambor, e ele veio de a pé, como é que faz mesmo, para levar para ele na cidade. É difícil seguir depois de uma porrada dessa, né, Bianca? Essas últimas frases do solo remetem muito ao modo como ele aqui termina a apresentação, né? A esperança repousa na memória. Os ancestrais dão a seus descendentes a consciência de quem são e a força de que precisam para se libertar, né? O quanto as pessoas fora de seus territórios, por diversas razões, carregam, né, isso na pele, assim, de evocar a ancestralidade. É bonito. E acompanhando a leitura do Davi, eu lembrei muito do livro da Hannah, da Etnografia dos Sonhos, que ela também aborda essa questão da subjetividade através do sonho. E aí, você comentando a forma como a gente percebe a palavra subjetividade. É essa palavra que vai ser escolhida para falar sobre isso, né? Aí eu lembrei aqui, o Guattari já alertava que a separação rígida entre o mental, o social e o ambiental resulta de um regime de subjetivação capitalista. Regime que pode ser subvertido para um pensamento ecosófico, pensamento capaz de descolonizar o inconsciente, para tomar emprestado uma expressão de Sueli Ronick. A atenção ao sonhar Yanomami, que a leitura desse livro proporciona, permite a consideração de outros modos de habitar e conhecer o mundo, modos que não passam pela hierarquia ontológica ditada pelo antropos ocidental, moderno e capitalista, mas que pressupõe a interação entre diferentes sortes de subjetividade, humana e mais que humana. Achei bonito esses sortes de subjetividade também, né? E o quanto é difícil a gente tatear esses assuntos. Eu percebo que a gente fica muito encantado, né, quando a gente vê trabalhos que abordam a temática, mesmo aqui no grupo, em que a gente pode trocar e relacionar a nossa feitura com outros projetos, com essas temáticas, mas a gente, quando vai fazer projetos em outros ambientes, assim, o quanto a gente tem que ter essa sabedoria de ir com muito cuidado, assim, para ir abordando esses temas, senão a gente cria um distanciamento tão grande com aquele grupo no qual a gente está inserido. Tenho pensado muito sobre isso. Hoje, quando você perguntou, e aí, como vão as aulas no Balé Guaíra? A gente vem inflamado, assim, com um monte de... um monte de vontade de troca. E a gente tem que estar muito pianinho para... É quase que ir criando raiz no concreto, assim, ó. Senão a gente não chega a lugar nenhum também. E medindo as provocações. Isso também passa pela nossa pedagogia, né? Nossas práticas pedagógicas.
esse risco aí não tem nada a ver. Foi na hora que eu fui abrir o vídeo que eu fiz, não sei como, tá? De comer hasta atracarme se desvanecen ante la mínima posibilidad de un cariño extraño. Sonrisa en las inauguraciones de arte. Mientras yo escribía todo esto, mi madre, además de haber perdido a su hija, pierde a su madre y a su padre, su lengua y sus tierras, pero le quedan 12 corderos en el Abra. El Abra es lo que se conoce como la meseta antes de llegar al filo de la montaña. Cada uno de esos corderos representa a sus hermanos y hermanas. Ella pasa semanas enteras junto a ellos, río abajo y río arriba, con la esperanza de encontrarse con los muertos a través de las huellas y las pezuñas enterradas en el barro, con el deseo de que el viento traiga los murmullos de su estructura familiar. Un día, ella desciende de los cerros y peregrina por la ciudad. Los corderos habían quedado en el Abra a merced de la voluntad del destino. Al tercer día ella regresa, asciende a los cerros y se encuentra con un campo blanco. Los lobos, quienes se habían percatado de su ausencia, abandonaron sus cuevas, atravesaron los campos de mato hasta llegar al Abra. Se abalanzaron sobre los corderos, como aquellas piedras que se desprenden de las peñas y deshacen los caminos. Sus mandíbulas salvajes atravesaron los vasos sanguíneos, destrozaron sus patas, sus lenguas, sus ojos, esos órganos por los cuales no se ve, sino que se llora, destrozados. La lana manchada entre el barro, la sangre y la violencia descomunal. Le destrozaron sus orejas para que no puedan escucharse entre ellos. Pero no los mataron, los dejaron agonizando. Y allí estaba mi madre, manchada del dolor, rodeada de sus cuerpos mutilados, rotos, quebrados, violentados y violados. El silencio, el silencio, el silencio, silencio, silencio. El cielo y las aves. Desempuñó un puñal y de rodillas, sin levantarse, fue degollando todos los corderos, uno por uno, para darle fin y así elevarlos a la vida eterna. Luego los arrastró hasta el filo de la montaña y los fue arrojando hasta que no quedó ninguno. La tristeza de mi madre nunca ha dejado de configurarse, y al igual que la memoria, quizás ella no sobreviva. Você tá mutada. Não, eu consegui passar um trechinho que eu queria. Eu entendo o que tu falou, Patrícia, assim, na medida, assim, é curioso, né, que a urgência é tão evidente, né, de a gente aflorar, digamos, essas memórias, esses modos de subjetivação que também nos atravessam, e por outro lado, a gente pertence a um sistema simbólico que nos
demanda pertencer, né? Querer pertencer. Então, é por isso que eu considero o pensamento dele um pensamento radical, tanto quanto o do Moulton, né, desses outros textos que a gente veio se aproximando. É a radicalidade que demanda o momento, né? É curioso porque alguns ambientes estão muito bem adaptados ao momento, à lógica de funcionamento. E não vão querer sair daquilo, assim, né? Eu acho que um risco ou uma armadilha da qual talvez a gente possa estar atento mais facilmente é isso que eles chamam, e a tradutora chamam desse modismo, como pegar a ideia de decolonialidade e transformar ela em uma gasolina para a nossa própria presunção branca. Ah, tá, agora eu vou trocar os autores, eu vou usar autores latino-americanos, ou vou usar autoras. Só que a gente não muda o fundamento do pensamento dessas polaridades e dos binarismos, dentro, fora, blá, 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 tudo aquilo, né? No nosso próprio trabalho, se a gente não consegue transcender isso no na nossa própria textualidade, na nossa própria narrativa, como a gente descreve as nossas experiências em dança, Uhum. é a primeira coisa, não só querer, né, chafurdar o outro, mas entender como que esses agentes de branquitude estão impregnados no nosso texto, no nosso fazer. Como que como que a gente tem considerado os nossos sonhos, as corporealidades sutis dentro do nosso olhar de observador diante do nosso objeto de pesquisa, por exemplo, né? Ou como foi o caso Legal. da Demi, já vou te passar, mas Demi, se tu Uhum. me permite compartilhar, como foi o caso da Demi, em determinado momento no texto dela eu falei, tu vai dar um search, né, dar uma procura em todo lugar que aparece dentro do corpo ou interior do corpo, ao longo de todo o teu texto, sei lá, 80 páginas, que aparecia várias vezes, e vai meditar, vai olhar para a cachoeira e perguntar o que que é isso que eu estou querendo dizer, que sensação é essa que eu estou substituindo por essa simplificação que a gente fala dentro, interior. E aí nem sempre é a mesma sensação. E é isso que ele fala também, complexifica, né? Se tu não tem mais sujeito e lugar, se o sujeito não é mais a unidade somatória da comunidade, mas ele é o espelho que reflete a comunidade, tudo isso começa a ficar mais complicado, né? Falar de sensações e memória, expressividade na nossa língua, né? Pelo menos. Fala, Gi. Bom, peço licença aqui para falar, eu caí meio de paraquedas, mas me contemplou muito tudo que você apontou ali do texto e isso que a Patrícia levantou agora, eu me identifiquei muito também na área da psicologia, né, nessa questão de o quanto que eu consigo sair dessa lógica ocidental branca nessa escuta que eu estou propondo, né? E eu me deparei muito com essa questão do susto, né? Esse susto que eu tomei vendo essa performance, esse susto que eu tomei lendo esse livro, assim, desse lugar da falha, do fracasso, né? Que eu acho que a gente não se permite, assim, nessa lógica ocidental branca,
E eu fiquei muito me questionando, assim, né, desse lugar, me propondo escutar clinicamente pessoas ou me propondo estudar sonho, corpo, como é que eu fico me colocando nesse lugar de não poder falhar, né, e de me sentir com esse poder, né, que pega o coração e que, enfim, e que na verdade eu só tô ali, enfim, presenciando e algo que vai para muito além da minha escuta, né? Que eu só tô ali presenciando essa memória que quer se transformar o tempo todo, né? Que quer novos espaços, assim, de habitar com outros seres que estão ali nesse movimento junto. E, enfim, tem sido uma dança, uma luta, tudo junto, assim. Mas eu também tenho pensado muito nisso que a Patrícia levantou, de como, né, trazer para esses espaços sem distanciar o outro e também sem desistir dessa busca de descolar disso, né? É, às vezes, né, claro, não dá para falar de situações abstratas, né, mas eu penso um paralelo muito com o processo pedagógico, né? Às vezes é muito simples, né? Simplesmente quando a gente dá espaço para reconhecer o valor ou o impacto que alguma parte dessas experiências que são desconsideradas nas narrativas, ou de sofrimento, ou de trauma, tem de fato na complexidade existencial daquele sujeito, né, ou daquela comunidade. Porque, claro, não tem como. Não, vou inventar um ritual então para a pessoa, porque eu sei que, de acordo com o Davi Koehler, ou as tecnologias ancestrais, se tivesse um ritual comunitário para lidar com esse trauma, o sofrimento seria amenizado, né, ou distribuído dentro daquela ritualística, digamos assim. Não tem como a gente inventar isso, né? Dizer para a pessoa, passe a fazer no contexto, né, em muitos contextos não tem. Em alguns tem. Em alguns tem, que é o caso do salão, por exemplo, que a gente fez, ou as práticas de dança que você faz, você não está nada mais do que. Ou seja, você também está criando uma ritualística para que aquelas experiências sejam elaboradas num contexto comunitário. Só isso já muda um pouco a concepção que a própria pessoa tem. Ah, o meu corpo, a minha memória, né? Por isso que a gente fala muito de esquizossomática, porque a somática, ela está baseada nessa interioridade individual, enquanto o esquizo, ele racha mesmo a experiência dentro daquilo que extravasa os limites do corpo, os limites, né, da própria narrativa de um trauma, por exemplo, né? E eu acho que nos processos pedagógicos também pensei muito na Giovana, né? Essa alteridade para a Giovana. A Giovana é outra Giovana, tá? A Giovana que tá trabalhando com adolescentes. Os adolescentes têm essa mesma questão. O adolescente é um corpo estrangeiro que ninguém gosta muito, né? Porque não serve para o mercado de trabalho, né? É um corpo inapto ao mercado de trabalho e também não é lúdico, não nos diverte, não nos satisfaz como é a criança, né? Então, o adolescente é esse indigente, né? No desenvolvimento social, na nossa sociedade, né? Pela perda da, da- do amortecimento comunitário da experiência naquela faixa, naquela etapa da vida, né? Então, aquele sujeito que é inapto para se tornar em capital, ele se torna ele não tem valor quanto objeto, né? Que é o sujeito-objeto que o Davi Koehler fala, né? A objetificação do sujeito dentro do capitalismo, né? Então, às vezes é muito simples, né? Assim, na medida de que é um exercício de revolução cotidiana mesmo, revolução no cotidiano, no modo como a gente fala, no modo como a gente atua, né?
A micropolítica da Sueli Ronick é por isso. A tarefa é gigantesca, mas ela só vai ser feita na racha mesmo, né? Eu fiquei a noite inteira pensando naquela frase do Daniel Munduruku, que ele pergunta para uma criança indígena o que que ela quer ser quando crescer, né? E aí ela responde que quer ser avó, né? Eu quero ser avô. E com estranheza, assim, né? Acho que não consigo abrir a câmera, eu tentei aqui, mas não. Aí fiquei pensando sobre isso, assim, também conectando com o que a Patrícia falou, assim, que eu sinto também, assim, né, tenho sentido no meu dia a dia, e eu acho que desde quando eu fui aprofundando mais as minhas leituras mais que humanas, fui tendo que entender isso também, né, em diplomacia com os meus repertórios anteriores e toda a prática que a gente ainda precisa conduzir nas relações mais ordinárias e humanas, né? Notoriamente humanas, né? Então, acho que tem uma parte, assim, desse nosso exercício que é diplomático, que fazer uma coisa que eu acho que a Sueli Ronick, que ela coloca que é a experiência do sujeito, ou no sujeito, não me lembro como é que ela fala, e o fora do sujeito, né? Pensando, assim, que a gente pode começar a transitar por esses campos, não sei como que vai, como colocar aqui, né? Transitar entre essas esferas e, enfim, né? Acho que é isso. Eu pensei. Oi, Vini. Eu pensei muito no trabalho também do Vinícius e da Carolina, que fizeram um estágio, né, na aldeia indígena na época da graduação, né? E como foi complexo um processo, uma coisa que assim, e tudo que foi feito, né, foi elaborado naquele contexto totalmente ecoa com essa fala do Davi, né? Tem como chegar na escola indígena e aplicar tudo o que você aprendeu na graduação de artes cênicas, porque não faz o menor sentido. Vai dar o quê? Viola spoiling? Jogos, sei lá, a viola spoiling, coitada, eu já bati tanto nela como exemplo, mas assim, vai dar o quê? Glaban, né? Então, eu até, né, o fato que aconteceu, mas que quando o Vinícius foi pedir para fazer a estágio na escola indígena, que responderam para ele da coordenação de estágio, não, não, porque não é escola. Escola indígena não é escola. Assim, então, assim, a gente não está preparado, a gente não se prepara porque a gente aceita não se preparar também. A gente aceita não se preparar. Então, não importa, não precisa falar disso no Teatro Guaíra, né? Obviamente. Ali é produção, é show business. Mas, por exemplo, falar com a setorial da dança, assim, quem sabe a gente começa a fazer esse esquema de reconhecimento do território antes dos espetáculos aqui. Toda vez você lembra disso. Toda vez você lembra disso. Não lembra para reclamar. Pô, que foda, que triste que tá acontecendo lá no Vidal Martins e tal, no Quilombo lá em Florianópolis. Mas você clama, né, humildemente o reconhecimento da herança, né, dramática e preciosa onde a gente se posiciona hoje, enquanto artistas, enquanto psicólogos, enquanto professoras, né? É isso que nos cabe. Porque eventualmente vocês vão estar num comitê, numa coisa, né, como ele deu o exemplo, que vai emitir um parecer sobre alguém, né? É bom dançarino ou não é bom dançarino? Por exemplo, esse trecho que eu trouxe do Tiziano,
Se você olha ele em outros trechos, fala, mas ele nem dança. Ah, ele nem dança, nem sabe Uhum. dançar, né? E a Lia Rodrigues fez um trabalho fabuloso com Encantada também aqui, porque ela trabalha ela conseguiu tirar toda a técnica branca, mesmo dos dançarinos que tinham treino, ela conseguiu tirar tudo. Você não vê um resíduo de alinhamento da cervical ali que sobrou, nada. Você vê aquele corpo, o corpo real mesmo e super técnico, só que é uma outra técnica em cena, uma outra técnica. Por isso que essa questão também, né, quando a gente começa a trabalhar com corpo, se a gente deixar aberto, né, expressa, isso aqui, né, já é branco, tipo, né? O sofrimento, por isso que eu tô dizendo, às vezes essa expressividade que aparece mesmo no corpo, ela ainda vai só no limite de uma emoção que já é vista no espelho do narciso europeu, né? A minha filha, vira e mexe, acompanha algumas aulas que eu dou. E faz um tempo que ela comentou, mãe, nos lugares que você dá aula, que eu olho as pessoas dançando, improvisando, parece que elas estão sempre dançando igual o boneco do posto. E tem outros lugares que não. É, Eu penso, tem um, eu não claro, é mostro, falta de chão, falta de bacia, né? Falta de peso. eu não mostro nada. Eu não mostro nada, vai só no verbo. Só no verbo chega nesse lugar. É, é É. muito, tem que treinar muito chão para deseuropeizar, né? Bom, minha pova, a gente procura ser bem pontual, né? Até porque a gente está fazendo um pouquinho mais tarde e todo mundo vem bem cansado, mas que alegria abrir esse ciclo com todas vocês e sejam sempre bem-vindas, venham sempre, tá, Vinícius? Vinícius, vai para Bahia, Vinícius? Tô tentando, né? Vamos Tá, ver. vamos ver. E a gente se encontra na semana que vem. Eu vou deixar o vídeo gravado, tá? E seguimos com o capítulo 1. A nossa ideia é fazer um ou um capítulo por semana, tá? Hoje foi mais introdução mesmo, então por isso que eu falei mais também, né? Assim, para apresentar um pouco ele e tudo. Eu fiz eu fiz uma compilação assim com algumas coisas que dele, eu posso compartilhar também com vocês um texto bem legal e dois vídeos que talvez para quem tiver mais curiosidade eu recomendaria de escutar ele falando, que esse vídeo que ele fala sobre o sacrifício é muito interessante, assim, é bem psicológico assim a abordagem, que ele vai bem na composição do sujeito da psicologia clássica em comparação com essa ideia do sujeito que se redime através do sacrifício e não tem problema nenhum nisso. Certo? Graças a todas. Boa noite. Nos vemos semana que vem, então. Boa noite. Bons sonhos.